2022, o pior ano para uma carteira diversificada desde 1937. A história ensinou-nos várias vezes que depois da tempestade vem a bonança. Regressará a tranquilidade em 2023? Vamos desvendar o outlook da BKGA para o próximo ano. Por isso, não saia daí! « 2022 foi o pior ano em termos de retorno de carteiras diversificadas desde 1937. Ouviu bem, o pior retorno dos últimos 85 anos. Sabe quantos anos desde 1928 é que as ações e as obrigações a 10 anos dos Estados Unidos encerraram o ano ambas em território negativo? Em apenas 5 dos últimos 94 anos. Tem ideia do número de anos em que estes mesmos ativos tenham desvalorizado mais de 10% no mesmo ano? Pois bem, ocorreu em apenas um ano, precisamente em 2022. Estes números refletem bem o quão duro foi o ano que agora termina, marcado pela subida vertiginosa da inflação, originada pela reabertura das economias pós-pandemia e pelos constrangimentos das cadeias de abastecimento e intensificada pela invasão da Ucrânia. O índice de preços no consumidor escalou para os níveis mais elevados das últimas décadas, o que obrigou os bancos centrais a restringir a política monetária de forma contundente. Desta feita, não só as ações registaram desempenhos negativos no ano, como todo o espectro de obrigações sofreu quedas perto ou mesmo acima dos 2 dígitos. O Reino Unido e as matérias-primas acabaram por ser os únicos sobreviventes a este mar de sangue. Na impossibilidade de escapar a um ano tão dramático como este, os fundos da BKGA registaram rendibilidades negativas em 2022 e decrescentes à medida que a exposição a ações aumenta. Ou seja, quanto mais ações tiveram em carteira, menores desempenhos registaram. Em 2023, o foco da atenção recairá sobre o impacto da subida das taxas de juros no crescimento económico e deixará de estar centrado na inflação. Os indicadores macroeconómicos mais recentes apontam para uma provável recessão nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Pela positiva, a situação financeira das famílias e empresas encontra-se bastante robusta. A solidez do mercado laboral, as ajudas fiscais e o facto da inflação estar numa trajetória descendente levam-nos a acreditar que, a acontecer, a recessão será suave e de curta duração. A correção dos preços das matérias-primas e a dissipação dos constrangimentos nas cadeias de abastecimento vão ajudar à normalização da inflação. Após quase uma década de taxas de juros zero ou negativas, as obrigações voltam a ter atratividade, com muitos emitentes de qualidade e com baixo risco a proporcionarem yields bastante interessantes. Quanto ao mercado acionista, é necessário perceber o impacto das políticas restritivas nos lucros empresariais e também no crescimento económico. E em termos práticos, como é que a BKGA está posicionada para enfrentar um 2023 tão incerto? Em termos estratégicos, começamos o ano com uma subponderação em liquidez, uma sobreexposição em obrigações e uma neutralidade em ações. Em termos práticos, as nossas carteiras privilegiam o investimento em obrigações de empresas em detrimento da dívida pública, dado o diferencial positivo que oferecem. Continuamos a preferir a dívida financeira, dado que o setor bancário beneficia de um contexto de elevadas taxas de juros e encontra-se muito bem capitalizado para fazer face a uma eventual recessão económica. Estamos sobreexpostos ao segmento de Investment Grade e High Yield europeu, dados os seus potenciais de retorno bastante atrativos na sequência das desvalorizações de mercado ocorridas em 2022. Estamos mais otimistas para o comportamento dos mercados acionistas europeu, japonês e do Reino Unido. Consideramos que a crise energética de inverno foi provavelmente evitada na Europa, fazendo com que o impacto económico seja muito menos negativo do que o esperado, possibilitando à zona euro talvez evitar uma recessão. A política monetária menos restritiva e o aumento de dividendos a ocorrer no Japão deverão beneficiar o seu desempenho acionista. Apesar da forte performance relativa do Reino Unido no ano passado, suportada pelo peso do setor energético, continua a ser a região mais atrativa, quer em termos de múltiplos, quer em termos de dividendos. O investimento temático continuará a ser uma das nossas preferências em 2023, tendo já tido uma contribuição positiva em termos de desempenho relativo no último ano.
Falamos de empresas com balanços muito robustos, com maior pricing power e com vendas muito resilientes ao ciclo económico. Quer tirar partido desta visão e posicionamento, bem como da qualidade de gestão da BKGA? Tem várias soluções ao seu dispor, nomeadamente através da nossa completa gama de fundos, onde aplicamos o capital de maneira diversificada e com cariz global nos instrumentos e veículos financeiros mais eficientes, sempre com o objetivo de proporcionar uma rendibilidade ajustada ao nível de risco em que cada investidor está disposto a incorrer. Não se esqueça, para além da diversificação e adequação ao seu perfil de risco, os fundos da BKGA usufruem das vantagens fiscais inerentes ao formato PPR, com uma taxa de imposto máxima de apenas 21,5%, que se pode reduzir substancialmente ao longo do tempo. Depois de um ano tão trágico como 2022, 2023 deverá ser bastante melhor. Seja pelo efeito de recuperação das quedas registadas, seja pela realização do que antecipamos no nosso Outlook. Não obstante, siga o nosso conselho de sempre, invista de forma diversificada, de acordo com o seu perfil de risco e, evidentemente, invista connosco.